Olá, eu sou a Ana Karina Wagner e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse desafiador, mas incrível livro que é Sagarana, escrito por um dos maiores nomes da literatura brasileira, que é o João Guimarães Rosa, autor também de uma das obras mais imponentes da nossa literatura, que é o romance Grande Sertão Veredas. Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho uma pergunta para você e deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber a sua resposta acerca do assunto, a sua opinião, que é: você tem receio de ler algo do João Guimarães Rosa? Eu sempre escutei, sempre escuto ainda muitas pessoas dizerem o quanto difícil é, o quão a escrita dele é muito desafiadora, que não é um livro fácil de ser lido, que envolve muito tempo para você ler, que envolve, assim, sempre botam muitos obstáculos para você fazer essa leitura, como se realmente fosse algo, assim, quase que inacessível. Mas não confunda ser uma leitura difícil como sendo algo impossível. Não é. Não vou mentir para você, realmente não foi uma leitura fácil, mas todo esforço extra foi muito mais gratificante. É uma leitura realmente deliciosa que eu gostei. Já adianto para vocês que eu favoritei. Então, assim, quando as pessoas falam, realmente, às vezes, muitas pessoas acabam falando, realmente é uma leitura difícil, como eu disse para vocês. Não é fácil, não é uma leitura que. Quando a gente fala difícil, não é aquela leitura que você pega o livro e acaba devorando ele rapidamente. É um livro que requer você sentar ali e ler com mais atenção e reler, de repente, alguns trechos. No caso aqui, por se tratar de contos, reler os contos, como foi no meu caso. Não foi de primeira que eu peguei um pouco. E assim mesmo, eu tenho certeza que eu deixei escapar muitas coisas. Então, tenha isso em mente, né? Não queira também entender tudo de uma vez só. Se houver necessidade, releia. E depois releia depois mais na frente, outras vezes, até tentar compreender. Porque realmente o João Guimarães Rosa tinha um universo único, uma linguagem assim totalmente diferente, muito marcante, mas que realmente, como eu disse para vocês, é muito gratificante mergulhar aí nesse desafio. Eu nunca tinha lido nada do João Guimarães Rosa e resolvi começar justamente agora com Sagarana, foi uma leitura agora de mês de janeiro. E por que eu resolvi fazer isso? Para minhas metas aí no vídeo que eu soltei de 12 livros para 2022, quem não assistiu vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de estimação, a leitura escolhida para o mês de fevereiro é o grande obra aí, o Grande Sertão Veredas. E porque justamente as pessoas falam como é difícil, né, a leitura, eu não quis cair de cara numa dessas mais importantes obras, não só do escritor, mas da nossa literatura. Então eu quis me preparar, conhecer um pouco de sua escrita, conhecer o porquê de tanto que se fala dessa dificuldade, quanto porque também ele é tão diferente, é tão único. E aí eu quis pegar alguma obra dele e eu comecei justamente com uma das suas primeiras obras, no caso a primeira obra mesmo, que é Sagarana aqui. Nós temos um conjunto de contos, são 9 contos reunidos e, ao contrário de que muitas pessoas pensam, Sagarana é uma coletânea de contos, são 9 contos que acabam se comportando mais como novelas do que contos propriamente ditos, ou episódios aqui secundários, terem sub-histórias aqui que acabam se conectando entre si. É um livro assim muito gostoso de ler depois que você pega o jeito e que eu vou compartilhar agora com vocês como foi o meu estilo de leitura aqui, o que eu fiz para conseguir ler esse livro. Dar essas dicas para vocês, eu acho que pode ser muito útil aí. E quem souber de mais dicas aí, quem já leu outras obras de Guimarães ou que tem outras dicas aí para dar, deixa aqui nos comentários também para a gente trocar essas informações. Então, o que eu fiz para começar essa leitura? Eu, primeiramente, né, por eu ter uma edição individualizada de do primeiro conto aqui do livro, que é o Burrinho um Pedrez, eu comecei a leitura com este conto. Justamente porque esta capa aqui, né, é uma capa bonita, gostosa. Eu tenho um costume muito nas férias de viajar para a região de interior do Espírito Santo ali, que tem o aspecto rural, que tem esse contato. Então, assim, me identifiquei bastante com a capa, eu gostei. Falei assim, não, vou encarar essa leitura aqui, não deve ser tão assim difícil. Li o conto e não entendi praticamente quase nada, assim, foi exatamente isso. Eu fiquei lendo, falei, que histórias são essas? Estão muito desconexas, assim, não tá fazendo muito sentido pra mim. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu peguei este outro volume que eu já tinha aqui em casa, da editora Global também. Os dois são da editora Global, falando nisso, tá? Mas daqui a pouco eu falo um pouco a respeito da edição em si. Mas eu peguei este volume aqui, que é o Sagarana, que também tem este conto aqui, como eu disse, ele é o primeiro conto desta coletânea de 9 contos. Aqui tem uma introdução chamada Os Causos do Sertão, que é da Valnice Nogueira Galvão, uma especialista do assunto, uma especialista do universo de Guimarães Rosa, que é um texto, assim, introdutório muito bom. Ele te ajuda a entender aqui
o tema central do Guimarães Rosa, que ele concentra suas histórias aí no sertão de Minas Gerais. Então ela fala aqui dos personagens são os sertanejos, então você vai encontrar sempre as figuras de fazendeiros, vaqueiros e jagunços. A questão da linguagem utilizada pelo Guimarães Rosa, então fala muito da oralidade do sertanejo, repleta aí de regionalismo, de arcaísmo, juntamente com seus famosos neologismos. Para quem não sabe, uma das grandes características do Guimarães Rosa eram fazer criações de neologismos. Tanto que existe um dicionário aí que ele criou mais de 8.000 neologismos. Então, assim, neologismo, né? Então ele juntava meio que palavras às vezes. Então a maneira que a gente fala assim, meio que juntava e tem hora que isso, quando você vai ler rapidamente, se empaca. Então, uma dica até que eu dou pra você é você ler em voz alta. Então, quando você estiver lendo esse texto e empacar na leitura, você lê em voz alta, isso te ajuda muito a compreender. E então eu comecei fazendo a leitura justamente com este texto aqui. Depois temos Carta de João Guimarães Rosa a João Condé, revelando o segredo de Sagarana. Então o João Condé era um jornalista em que normalmente quando um escritor lançava algum livro, ele pedia que esse escritor escrevesse algo para ele colocar no jornal ali, falando a respeito do livro, dando informações que possam ajudar a pessoa a compreender melhor a obra. Mas essa parte eu pulei justamente por ter alguns spoilers. Nesse outro texto da Valnice, não. É um texto realmente que te ajuda a compreender. Depois vem aqui os contos, que é o Burrinho Pedrez, A Volta do Marido Pródigo, que é um dos melhores que eu, assim, super recomendo que você comece por esse conto. Então, assim, não faça como eu fiz, que comece com o Burrinho Pedrez. Ele é um dos contos, assim, mais difíceis, na minha opinião aqui, que ele é um dos contos mais longos. Então, não é o melhor conto de ser lido de primeira. E eu, se fosse começaria com A Volta do Marido Pródigo, que é sensacional. Para quem já tem um costume de ler obras como do Ariano Suassuna, vai super se identificar, porque é a história de uma pessoa super. Um sujeito malandro que não quer trabalhar, que não quer nada com a vida, quer só curtir. E assim, ele dá sempre aquele jeito. Então, pra ele escapar de uma coisa, ele cria uma outra situação, e ele se complica, se enrola todo, mas acaba saindo. Então, assim, bem no estilo de Auto da Compadecida, é excelente. Depois tem Sarah Palha, eu gostei bastante. Duelo, Minha Gente, também gostei. São Marcos e Corpo Fechado, eu não gostei tanto assim, mas também não são contos que eu assim não gostei. Só ficaram naquele livro assim mediano, mas bem pra cima, tá? Conversa de Bois eu achei bem interessante, porque aqui os personagens aqui, a gente tem o costume de ter personagens centrais como pessoas, os sertanejos e tal, aqui a gente acaba tendo muito a situação dos bois aqui como personagens muito importantes, porque nós vamos ter o que passa na cabeça dos bois, as conversas entre os bois, então tem conversa entre os personagens que estão ali comandando ali a carroça, mas também temos os bois ali conversando e eles preparando uma situação aí de vingança, mas daqui a pouco eu falo um pouco de forma geral aí sobre os contos. E por fim, tem um dos contos mais famosos, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é um dos melhores contos aqui da coletânea e também um dos contos, assim, de forma geral, muito conhecido e fantástico aí. E como diz o Guimarães Rosa, foi a partir desse conto que ele encontrou, de fato, o seu estilo. E no final aqui você ainda tem um texto, um pós-fácil, escrito pelo Antônio Cândido, excelente aí, intitulado Sagarana, que te ajuda a compreender também bastante desse universo do Guimarães Rosa. Então a dica que eu dou pra vocês, nesse caso, é ler este texto aqui, Os Causos do Sertão, desta edição aqui. Depois começar por alguns dos outros contos, que não seja o Burrinho Pedrez, também não seja o último, justamente porque o último é a síntese desse livro, aqui de forma geral, assim, ele dá um desfecho para todos os contos, apesar de os contos não serem interligados, são contos independentes, mas ele dá uma síntese da obra do Guimarães, assim, desta obra aqui, e é na qual ele encontra seu estilo. Então, realmente é uma obra muito importante e que realmente ela é boa para ser lida no final, depois de você ter lido os outros 8 contos, tá? Eu começaria, como eu disse pra vocês, com A Volta do Marido Pródigo, ou Sarapalha, ou Conversa de Boi. Não, Conversa de Boi também acho que não, porque ele remete muito ao estilo de narrativa do Burrinho Pedrez. Mas assim, se fosse apontar pra você, vai por mim, vai. Leia A Volta do Marido Pródigo, que você vai gostar bastante. E aí depois vai escolhendo os menores aí, pra depois, assim, deixar pro final o Burrinho Pedrez, Conversa de Bois e A Hora Veja do Augusto Matraga para fechar aí com chave de ouro. E a dica, assim, primordial que eu dou e que funcionou muito pra mim, que foi a fazer essa leitura acompanhada de um audiobook. Eu sempre tive um certo, digamos, pode ser até que um preconceito meu, não sei, digamos assim, a mesma coisa que muitas pessoas às vezes não se sentem tão confortáveis em lendo
em Kindle e preferem livros físicos. Eu tenho um lado que eu acabo não me envolvendo muito com audiobook, eu nunca tinha tido essa experiência. E para essa leitura foi formidável, foi a que salvou, eu acho que agregou muito mais. Eu vou deixar o link aqui no box de informação para vocês, quem tiver interesse. Fazer essa leitura conjunta, assim, eu também não consigo só escutar o audiobook, tá? Eu preciso marcar o livro, preciso rabiscar, preciso comentar o livro, meu livro ficou todo marcadinho aqui. É o jeito que eu gosto, mas o audiobook, justamente, ele ajuda por causa desses traços de oralidade do sertanejo. E aqui tem muitas cantigas. Todo conto ele abre com uma cantiga. Durante ali a narrativa tem cantigas. Então, esse audiobook que eu encontrei é desta edição. Então, assim, fica fantástico. É exatamente igual o que tá escrito aqui. E a pessoa interpreta de jeito tão gostoso, tão divertido. Então, quando tem as piadas ali, aquelas piadas internas ali, típicas da região, você consegue entender mais por causa da entonação. Assim, muito bom mesmo. Eu recomendo muito. Isso acho que é a dica primordial que eu dou pra vocês. É acompanhar a leitura com audiobook, ler este texto e partir aí pro conto do A Volta do Marido Pródigo. E agora, falando um pouco sobre o livro de forma geral, foi justamente com Sagarana que o João Guimarães Rosa iniciou sua ilustre trajetória. Esse livro foi publicado em 1938 com o título de Contos e publicado em pseudônimo. Na verdade, ele submeteu esse livro a um concurso literário no Rio de Janeiro, no qual ele ficou em segundo lugar. E depois ele ficou trabalhando neste livro aqui, nestes contos, durante 8 anos. Então, ele só foi publicado com o título de Sagarana nesse tipo assim em 1946. Durante esse tempo, o João Guimarães Rosa ele ficou modificando, reescrevendo, alterando, excluindo alguns contos. Os originais continham 12 contos e nessa coletânea final, né, o Sagarana mesmo, tem apenas 9 contos. Então ele modificou e tem nessa carta que eu falei para vocês que tem no início do livro, ele mostra qual eram os contos que tinham na época, né? E depois quais que ele tirou. Então você consegue ter essa noção aí quais que saíram. Isso é bem interessante de acompanhar. E uma curiosidade muito interessante aqui de falar com vocês, aproveitando essa história que ele modificou o nome, apesar de contos ainda ser genérico aí para ele escolheu Sagarana aí com muito cuidado, muita atenção. E eu já falei logo no início do vídeo, né, sobre o cenário rosiano que se passa no sertão de Minas Gerais, que os personagens são sertanejos, a questão da linguagem, da oralidade do sertão, do arcaísmo, dos neologismos, e nós temos neologismo, inclusive, na escolha do título deste livro. Sagarana é a junção de saga, que vem do germânico, que significa uma narrativa épica, e irana, que é um sufixo tupi, que significa a maneira de, a moda de. Então, Guimarães Rosa queria dizer que os seus contos eram semelhantes a lendas. Então, realmente, uma característica muito marcante do João Guimarães Rosa é este trabalho com a linguagem em si, o estudo da linguagem. Ele era uma pessoa que dominava em torno, sei lá, acho que umas 20 linguagens, tem relatos sobre isso aqui, é muito interessante. Ele tinha, assim, domínio por várias, ele gostava muito de estudar a linguagem, estudar gramática, então ele tinha realmente este cuidado e isso logo se transparece de cara no título do seu primeiro livro. E aqui na parte da nota da editora tem um trecho muito legal que eu vou ler para vocês, que fala justamente sobre um pouco sobre essa preocupação com esse projeto linguístico do João Guimarães Rosa. Nunca me contento com coisa alguma. Como já lhe revelei, estou buscando o impossível, o infinito. E, além disso, quero escrever livros que depois de amanhã não deixem de ser legíveis. Por isso acrescentei a síntese existente à minha própria síntese, isto é, incluí em minha linguagem muitos outros elementos para ter ainda mais possibilidade de expressão. E tem uma outra parte aqui que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, que também é nessa parte da carta que ele escreve ao João Condé, em que ele diz assim: rezei, de verdade, para que pudesse esquecer-me por completo de que algum dia já tivessem existido septos, limitações, tabiques, preconceitos a respeito de normas, modas, tendências, escolas literárias, doutrinas, conceitos, atualidades e tradições, no tempo e no espaço. Isso porque na panela do pobre tudo é tempero. E, conforme aquele sábio salmão de grego de André Maurois, um rio sem margens é o ideal do peixe. Aí experimentei meu estilo. Como é que estaria? Me agradou. De certo, eu amava a língua. Então temos toda a paixão do Guimarães Rosa pela língua e por trabalhar a língua, e isso é muito transparente, isso é muito perceptível em seus livros. Outro ponto muito importante aqui de falar com vocês
é que aqui nós temos não apenas um regionalismo, né? A gente percebe o que se passa em Minas Gerais, fala muito sertanejo, essa coisa assim, bem de a linguagem sertaneja, muito assim de Minas Gerais, mas não é só um regionalismo qualquer, é um regionalismo universalizante, isto é aqui ele usou Minas Gerais apenas para localizar a sua obra. Ela, no caso, ela pode ser interpretada, ela pode ser lida em qualquer época, em qualquer lugar. Porque aqui a gente vai falar não sobre Minas Gerais, não sobre aquela região em si. A gente vai falar sobre pessoas, sobre seres humanos, sobre a essência humana, outro ponto muito importante da obra do Guimarães Rosa. Então nós temos aqui travessia espiritual dos personagens, então é por isso que diz que é universalizante, né? Então o regionalismo ali, só a questão do regionalismo está mais para localizar a história, mas ela pode ser lida e ser jogada para outros contextos e para outras localidades. Então acho que é outra característica muito importante que vale ressaltar do João Guimarães Rosa. E agora eu vou falar com vocês bem por cima aí dos contos que eu mais gostei. Não tem como eu não citar o primeiro conto, que é o Burrinho Pedrez, porque foi um conto que eu me esforcei muito mais ali, porque eu tive que reler, mergulhar mais na história. Foi um conto mais longo também, mas depois que você compreende assim, ou pelo menos quase a sua totalidade você compreende, porque eu acho muito difícil compreender tudo a respeito do João Guimarães Rosa logo numa lida assim, logo numa sentada. Eu acho que você tem que pesquisar bastante, mas dá pra compreender sim por cima aqui o que tá falando. Mas assim, a história é do Sete de Ouros, um burrinho já velho, que ele tá só esperando a morte chegar. Então ele vive encostado no seu canto na fazenda, só que uns animais chegam e pegam o lugar dele naquela hora ali, e ele tem que ir pra frente da fazenda, e aí o dono o vê. Então tem aquele ditado, quem é visto é lembrado. Esse dono, ele vai fazer uma travessia, uma viagem com uma boiada, e ele quer 10 vaqueiros aí, e tá precisando de um animal para um dos vaqueiros montar. Até que quando ele vê o burrinho, né, o Sete de Ouros, ele fala que o tal vaqueiro ali vai montar nesse burrinho. Só que tem toda uma chacota ali, porque esse burrinho, ele é velho e não vai aguentar a viagem e tudo mais. Essa é a história, assim, geral do burrinho. Mas, paralelamente a isso, o que confunde muito é que no início a gente começa falando do burrinho, mas daqui a pouco começa pra história, fala que tem essa viagem, mas depois começa com muitas outras sub-histórias, né, por dentro ali. O que acontece? Esses 10 vaqueiros, durante essa viagem, eles começam a falar histórias que não estão interligadas, são histórias deles. Então, é como se fosse, eu não li essa obra, mas um paralelo que eu já li falando sobre isso é os Contos da Cantuária do Chaucer, em que tem os peregrinos, né, rumo à catedral ali, em que durante ali a viagem eles começam a contar histórias para se entreter. Então, justamente isso que acontece na história do Burrinho Pedrez. Eles estão contando histórias ali para se entreter, e tem traição, e tem vingança, e tem várias outras coisas, e também tá correndo aí a história do Burrinho Pedrez. Uma coisa que eu li também que faz muito sentido e faz o porquê de ser um pouco complicado este conto é que o ritmo da narrativa, ela obedece o ritmo da viagem da boiada, em que nós temos que parar, mudar a rota, refazer o caminho às vezes e parar de novo. Então ela meio que reproduz isso durante a narrativa. E o segundo conto, que é o que eu mais gostei, e como eu disse pra vocês, é o que eu recomendo que vocês comecem, que é A Volta do Marido Pródigo. Ali nós temos a história de Lalino, que é um sujeito aí bem trapaceiro, bem daqueles 171 aí que gosta de levar a vida aprontando, vida na boa, sem fazer nada, mas só tirando vantagens. Ele trabalha aí numa construção, chega atrasado, e quando ele vai, ele fica conversando com todo mundo, quer distrair, ele quer sempre se dar bem. Até que tem um dia que ele não vai no emprego, e ele resolve, né, mais um dia que ele não vai, mas ele fica pensativo que ele quer ir pro Rio de Janeiro. Ele fica com isso na cabeça, mas ele é casado. E aí, só que tem um cara lá, o espanhol, o seu Ramiro, ele tá de olho na esposa dele. E aí, ele acaba fazendo um negócio, porque ele precisa do dinheiro pra ir pro Rio de Janeiro, e fala, ó, você me empresta dinheiro e eu te deixo livre aí com minha esposa. E aí ele vai pro Rio de Janeiro, ele apronta tudo por lá, fica um tempo lá, mas o dinheiro acaba. E aí ele resolve voltar. E quando volta, que toda a história mais engraçada ainda acontece, porque é ele querendo se livrar de uma situação para se dar bem de outra, e aí se mete em outra confusão. Assim, sensacional, super recomendo mesmo esse conto. Outro conto que eu gostei bastante é o Sarapalha. É um conto, assim, que não é um dos preferidos de Guimarães Rosa, mas eu gostei bastante. Ele diz isso na carta ali, mas é um que realmente eu achei interessante.
e tem um lugar ali, foi tomado pela maleita, no caso ali a malária, e todo o arraial ali, ou as pessoas morreram ou foram embora. E sobraram apenas 2 primos, que estão muito amigos e que estão só esperando a morte chegar. E só que nessa, um deles acaba querendo fazer uma confissão ao outro que ele tinha olho na esposa dele. E isso acaba gerando uma confusão entre eles aí que, aí ao desenrolar da história, eu não vou dar spoiler pra vocês, mas é bem legal. E como a gente pode perceber, essas histórias elas são muito realmente bem humanas, né? No caso, nós temos vinganças, traições, temos muito desses problemas, dessa questão entre o bem, questão entre o mal, dos personagens não serem 100% bons, mas mesmo você torce por eles. Então, assim, tem questão de redenção, tem vários desses tópicos aí abordados nos contos do Guimarães. O próximo conto que eu gostei também segue a ordem, acaba, né? No caso é o 4º conto, que se chama Duelo. E ele tem uma narrativa um pouco parecida com o caso do Burrinho Pedrez. Então eu gostei dos dois de forma parecida. No caso aqui, a narrativa ela segue o ritmo do duelo. Temos o Turíbio todo e ele descobre que a esposa traiu ele com o Cassiano. E aí ele resolve se vingar, né? E ele chama para um duelo ali. E só que nisso, né, ele prepara, no caso, uma tocaia, na verdade, e ele acaba atirando no primo dele. E com isso, o Cassiano quer se vingar, e aí começa a questão de um atrás do outro, tipo gato atrás do rato, mais ou menos isso, e tem hora que os papéis se invertem, e aí um fica doente, e aí começa a acontecer várias outras coisas que dão movimentação. Essa história é um pouco mais movimentada do que o Burrinho Pedrez, mas são 2 histórias assim que eu gostei bastante e elas têm esse, como eu disse pra vocês, esse ritmo da narrativa guiada aí pela história. O 8º conto, que é a Conversa de Bois, que é o penúltimo conto aqui da coletânea, é um que eu gostei também. Ele, principalmente pelo fato de ele colocar a voz aí, conversa dos bois ali. Então nós temos um menininho que acabou de perder o pai e o corpo está sendo carregado na carroça, né? Então, em que os bois estão ali nessa viagem. E ele tá guiando ali juntamente com a sua mãe e com o cara, né, que traiu ali, é o amante da mãe. E esse cara, ele é ruim pra esse menino, ele é ruim pra mãe desse menino e é ruim com os bois. Enquanto isso, né, tem a conversa ali entre os personagens, os bois estão conversando aí a respeito de um outro boi que pensava como gente, né, como homem. E também tem esses bois aí querendo fazer uma vingança aí para este cara aí que não é tão legal. E aí eu acho bem interessante essa troca, essa perspectiva e colocar pensamentos em animais, assim, eu achei que é uma outra pegada bem interessante neste conto. E por fim, o último conto, que eu também gostei bastante e é um dos mais importantes, não só dessa coletânea, mas da literatura em si, e realmente é muito bom, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga. E ele começa de um jeito aqui mostrando a habilidade do João Guimarães Rosa de lidar com as palavras, de brincar com as palavras. Aqui ele fala assim: Matraga não é matraga, não é nada. Matraga é Esteves, Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves, das Pindaíbas e do Saco da Embira, ou Inhô Augusto. Aqui ele brinca com o fato, né, você pesquisando, entendendo um pouco mais, do caso de Augusto Esteves, né, o Augusto seria a forma como se fala com os antigos romanos, né, então é uma posição, então mostra a superioridade em relação a isso, e o fato do Esteves, do verbo estar, então Esteves, né, no caso ele era uma pessoa muito importante e a gente percebe então que isso não vai durar muito tempo. E também quando fala que é matraga, né? Augusto Matraga, então fala matraga, não é nada. O matraga vem de má, né? De mal, né? No caso, má. E traga, de trazer. Então, como fosse trouxesse, levasse, né? Trouxesse um mal. E aí ele fala como tem a característica desse cara, né? Um cara que mandava em tudo, que tinha uma índole não muito boa e que ele era temido na região e que ele tem uma coisa que acontece com ele em que ele começa a ter o processo dele de redenção e ele que começa ele buscar a sua hora e a sua vez. Então a gente tem esse processo de um personagem que ele era mal, no que se casa assim mal, né? Que a gente fala a disputa entre o bem e o mal e que ele tem um processo aí de redenção, ele tem um encontro aí depois de um acontecimento que ocorre com ele encontra um padre
que faz recomendações para ele. E aí ele fica na busca da sua hora e sua vez. E tem um trecho aqui que vale muito a pena compartilhar com vocês, que é um trecho que eu mais gostei do livro, inclusive. Tá até marcado aqui, não sei se vocês vão conseguir ver por causa do brilho aqui, mas eu deixei até marcado aqui, com outras infinitas marcações que tem aqui. Reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. Cada um tem a sua hora e sua vez. Você há de ter a sua. Então a gente quer saber o que é essa hora, o que é essa sua vez, o que é isso que ele está em busca. Então ele começa agora essa nova jornada do Augusto aqui, do Augusto Matraga. E aí tem um trecho muito interessante logo em seguida, né? Que ele fala assim, né? Que ainda tá nesse processo ainda, né? De redenção. Que ele fala assim: eu vou para o céu. Eu vou mesmo. Por bem ou por mal. E a minha vez há de chegar. Para o céu eu vou. Nem que seja porrete. Eu acho esse trecho muito bom. E mostra aí um pouco do gênio aí dele. E aí é o processo realmente que ele começa. E essa história é uma, assim, incrível. Super recomendo depois que vocês leiam. Assim, tem muitos ensinamentos e é realmente aí que você percebe que, por isso que o Guimarães, ele tinha tanto, falava que isso aqui era a síntese dos contos e é o que ele encontrou em si, o seu estilo de escrita. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha feito vocês perderem um pouco o medo de ler o João Guimarães Rosa. Perder um pouco de medo eu não diria, né, porque até eu fico às vezes com receio de ler, mas eu falo que isso é um desafio gostoso, porque a recompensa é muito mais gratificante. Então, deixa aqui nos comentários se você já leu alguma obra de Guimarães Rosa, se você já leu Sagarana, se você ficou com vontade de ler. E como eu disse pra vocês antes, aí deixem dicas aí quem já leu, outras dicas aí das quais eu citei, que possam ajudar nas próximas leituras. Eu também tenho um livro aqui que eu vou mostrar pra vocês rapidamente, que tá separado aqui, que eu até recebi recentemente da editora Bazar do Tempo, que é este livro aqui que me ajudou alguns trechos que eu achei muito interessante e eu acredito que seja muito bom para quem quer ler outras obras de Guimarães Rosa, principalmente Grande Sertão Veredas, que é esse livro aqui, Rosa e Ronai, O Universo de Guimarães Rosa, por Paulo Ronai, o seu maior decifrador. E aqui a gente tem vários trechos falando sobre o Guimarães Rosa. Eu não li o livro todo. Quando eu ler, eu volto aqui para falar justamente deste livro aqui com vocês. Mas aqui tem trechos falando sobre Sagarana, algumas páginas de Sagarana, e falando de outros livros dele, como Primeiras Histórias, como também Corpo de Baile, e vários outros aqui bem interessantes também. Então tem um título aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, Corpo de Baile, aí tem várias explicações aqui, e ele vai destrinchando um pouco a obra ali, te ajudando a compreender bastante sobre esse universo. Eu achei bem interessante, mas depois eu falo melhor deste livro, mas já deixo aqui a dica para você que queira mergulhar mais neste universo. E se vocês tiverem outras dicas de outros livros aí interessantes, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer trocar essas ideias com vocês, tá bom, pessoal? Então é isso, um beijo, tchau, tchau!